Olá, seja bem-vindo. Espero que essa mensagem penetre o seu coração. Ela foi feita com base em 5 Bíblias católicas e 2 evangélicas. Naturalmente você já ouviu falar de boi de piranha. É uma expressão que se usa principalmente entre os criadores de gado. Quando eles precisam atravessar um rio que é cheio de piranhas, eles escolhem um ou dois animais e colocam um determinado ponto para as piranhas ficarem entretidas enquanto eles passam com o restante do rebanho. Imagine você comandando um barco com muitas pessoas e a grande maioria delas pessoas criminosas, malfeitores, marginais, estupradores, homicidas, e você está naquela situação atravessando um rio que tem um monte de piranha. Em determinado momento o barco começa a fazer água e você então manda que seu filho pule no rio, e seu filho vai e pula. Enquanto seu filho pula, as piranhas começam a devorá-lo, mas o barco consegue chegar a outra margem, qual era o destino final. E aí muita gente, quando salta, olha para você e diz: olha, muito obrigado porque seu filho morreu por mim. Mas outros dizem: não tem nada a ver com isso, ele pulou porque quis, eu não mandei, eu estou salvo porque eu mereço ser salvo, e por aí vai. Imagine como se sente um pai na hora desse final, alguém dizendo uma frase dessa que eu lhe falei, que não tem nada com isso, foi decisão dele e que não deve nada a ninguém. Abra sua Bíblia, Ave Maria, em Efésios 2, versículo 8 a 9, diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É possível que você já tenha ouvido aquela pergunta: o irmão já é salvo? Ou a irmã já é salva? E aí fica a interrogação: por que eu preciso ser salvo? Salvo de quê? De que é que eu preciso ser salvo? Não é? É uma dúvida que fica na cabeça. A Bíblia diz em Naum, capítulo 1, versículo 2 a 8, diz que o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é um vingador irracível. O Senhor toma vingança dos seus adversários e trata com rigor os seus inimigos. O Senhor é paciente e grande em poder, mas não deixa impune o culpado. Na outra versão ele diz que o Senhor é vingador e cheio de ira, toma vingança contra os adversários, reserva indignação para com seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, jamais inocente ou culpado. Mas que ira de Deus é essa que a Bíblia se refere? A ira de Deus é a reação justa da sua santidade, do seu poder, da sua majestade, em face de criaturas que se levantam contra ele, que o afrontam, desobedecem à sua lei e o desafiam. O poder de Deus para a salvação. A ira de Deus é como grandes águas represadas para o presente. É como uma barragem com água sendo acumulada além da sua capacidade. Elas aumentam cada vez mais e sobem cada vez mais alto nível até haver uma saída, ou seja, uma ruptura da barragem. E quanto mais tempo a correnteza for interrompida, mais rápido e poderoso será o seu fluir quando liberado. A ira divina emerge de motivações específicas. Deus se irrita quando o seu povo resiste à sua vontade redentora, deixando de responder com confiança e obediência, particularmente através da apostasia. Teologicamente, a ira consiste na reação santa do ser de Deus contra aquilo que contraria a sua santidade, ou seja, o pecado. A ira divina não contradiz o caráter de Deus, mas expressa de maneira integral. Teologicamente, a ira representa o aspecto da justiça divina, que trata da retribuição aos ímpios. É fundamental não confundir a ira divina com a ira humana. Deus não tem mudanças de humor e não foge do caminho. A ira de Deus se apresenta como expressão permanente e imutável do seu coração, em relação a tudo que é contrário ao seu amor. Para muitos surge a pergunta: a ira de Deus é compatível com o seu amor? Sim, ele é compatível e inseparável. Os dois são inseparáveis, o amor e a ira. Compatível, a ira e o amor brotam da natureza moral de Deus. O Deus amoroso não poderia ignorar a injustiça. O Deus não pode ser um Deus de amor sem ser um Deus de ira e de justiça. Ele não pode ser bom como Deus sem ser justo em sua punição ao pecado. O amor de Deus transcende a ira. Cristo mostrou isso na cruz. A morte da cruz satisfez a ira contra o pecado dos eleitos. Romanos 6, 23a, porque o salário do pecado é a morte. A morte na cruz mostrou também o amor de Deus pelos seus eleitos. 26, 23b, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A ira de Deus não deve ser vista como uma oposição ao seu amor, mas como um resultado desse amor. O oposto da ira não é amor, mas indiferença. Imagina um juiz cujo filho comete um crime. Se ele ignora o crime, não é justo. Se ele pune sem misericórdia, não é amoroso. Se ele aplica a justiça e paga a pena no lugar do filho, ele é justo e amoroso. Foi isso que Deus fez em Cristo. Eu me lembro do juiz Frank Caprio, no americano, em que ele criou um fundo Filomena. Ele morreu agora em 2025, ano passado. Que ele pagou a multa de pessoas que não tinham condições, que infringiram a lei, mas não tinham condições de arcar. Uma moça que morava no carro porque não tinha casa. Ele pagou a multa dela, ela parou no lugar que não podia, ele pagou a multa dela
e ajudou com esse fundo Filomena a ela levar a vida para poder comprar uma casa. E por fim, ele várias vezes ajudou pessoas usando esse fundo Filomena, ou seja, ele saía da função de juiz e pagava a multa que era devida por aquela pessoa que infringiu a lei. Ele era um imitador do que Cristo fez. O erro comum, muita gente diz, se Deus é amor, ele não pode ter ira. A Bíblia diz o contrário, justamente porque Deus é amor, ele se ira contra tudo que destrói o ser humano. Efésios 5,6 diz, e ninguém vos seduza com vãs discursos, ou seja, Deus é amor. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Ou seja, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando as pessoas não obedecem a Cristo, elas são desobedientes. Por isso que são chamadas de filhos da desobediência. Romanos 1,18 diz, a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Ou seja, ele detém a verdade pela injustiça. Um Deus sem ira seria de indiferente ao mal. Seria como um pai que não corrige o filho errado, como fez Davi em não corrigir o erro de Aminon, que estuprou sua irmã Tamar. Êxodo 34, 6-7 diz, o Senhor passou diante dele, exclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e em fidelidade, que conserva sua graça até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado. A outra versão diz, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Deus em momento nenhum inocente o culpado. Veja aquele malfeitor que foi crucificado junto de Jesus, ele cumpriu a pena era morte, ele morreu. Porém, ele antes de morrer, ele se arrependeu e confessou Cristo como Salvador, mas em momento nenhum Deus livrou ele da condenação. Não condenar o errado, ou seja, se o Senhor, Deus misericordioso e compassivo, que não é inocente o culpado, seria alguém em cima do muro, sem punir o erro para não ser criticado. É o que muita gente assume. Imagina um governante que ama seu povo, mas nunca pune criminosos. Ele permite que abusadores continuem livres. Esse governante não seria chamado de amoroso, mas de injusto e cúmplice. Amar as vítimas e ignorar os seus opressores é injustiça extrema. Assim, o amor sem ira protege o agressor. A ira justa protege o inocente. A ira de Deus é o braço do seu amor quando o mal ameaça destruir aquilo que ele ama. Sem ira, o amor vira permissividade, a justiça desaparece, a esperança dos justos é anulada. Se Deus amasse o pecador sem se irar contra o pecado, ele deixaria o mal triunfar, e isso sim seria injustiça, não o amor. E como se manifestou a ira de Deus ao longo da história? Ele feriu o povo com pragas, como em Números 91:33, aliás, 11:33. Ele cortou cabeça de líderes, foram decapitados em Números 25:4. O povo peregrinou por 40 anos no deserto, Número 32:13. Deus entregou o seu povo na mão dos malfeitores, Juízes 2:14 e Juízes 3:8, os filisteus, e ainda Juízes 10:7. Estas passagens mostram a ira de Deus e o que é que Deus exige daquelas pessoas. Entregou a pessoas maldosas. E aí vem a pergunta, como se manifestará a ira de Deus? Primeiro, uma revelação celestial. Ave Maria, Romanos 1:18-20 diz, a ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Na outra versão atualizada diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Se manifestará também pela abertura dos livros. Apocalipse 20:12 diz, vi os mortos, os grandes e pequenos de pé diante do trono. Abriram-se os livros e ainda outro livro, e o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. Apocalipse 20:12 também diz a mesma coisa. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Eclesiastes 12:14 diz, Eclesiastes, não é eclesiástico, diz, Deus fará prestar contas de tudo que está oculto. A outra versão diz, Deus irá trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Nada escapa ao controle de Deus. Entenda que obras não se referem a ações humanas para a salvação. Obras não são o caminho para o céu, são a prova justa do porquê alguém não está no livro da vida. Todo aquele que crê em obras não vai ter seu nome escrito no livro da vida. Seu nome não vai estar lá escrito. Todas as obras humanas exigem quantificação. Por exemplo, o salário é pago mediante uma certa quantidade de obra feita. A pessoa só se forma depois de cumprir uma carga horária pré-estabelecida. Então, toda obra humana ela tem que ser quantificada. Se ações humanas fossem critério para a salvação, teria que haver uma quantificação de obras. Para ser salvo, teria que fazer tal e tal coisa. Os que tivessem melhores condições seriam mais salvos, porque cada um seria mais salvo de uma graduação diferente. Aquele que é rico teria condições de fazer mais obras, seria mais salvo. E o morador de rua não seria salvo, porque não tem nem o mínimo para si. Lucas capítulo 12, de 47-48, diz, o servo que, apesar de conhecer a vontade do seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com inúmeros golpes.
Ou seja, a quem muito se deu, muito se exigirá. Na versão atualizada diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Porque aquele a quem muito se confia, muito mais se pedirá. Entenda que há uma diferença de responsabilidade entre um cristão recém-convertido e um sacerdote que tem conhecimento da palavra. Então, vai ser muito mais cobrado do sacerdote o que ele deixou de fazer do que aquele cristão que foi recém-convertido, se ambos falecessem de imediato. Se fosse pelas obras, criaria uma possibilidade terrível, que era o homem fazer mais do que o estabelecido por Deus para ser salvo. Então, vamos supor que houvesse aquela tabela: você para ser salvo tem que fazer isso. Então, o homem poderia fazer mais do que aquilo que foi estabelecido, e aí teria a seguinte situação: Deus estaria em débito para com o homem. Eu fiz mais do que o Senhor me pediu, o Senhor está me devendo. Seria o Criador devendo à criatura. Isso é inimaginável. Na Bíblia, até castigo tem limite, tem dosimetria. A lei romana, por exemplo, só permitia 39 chicotadas, ou 40 menos uma. Não era mais do que isso. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, diz: o apóstolo Paulo diz: 5 vezes recebi dos judeus as 40 açoites menos um. Ou seja, uma quarentena de açoites menos um. Também tem Êxodo 21, 37. Se o homem furtar um boi ou um carneiro e matar e vender, pagará 5 bois pelo boi e 4 carneiros pelo carneiro. Ou seja, há uma dosimetria para a punição daquele que comete o crime. De forma idêntica, se purgatório existisse, teria que ter uma quantificação das penas. Teria que haver uma dosimetria da pena para cada pecado. Por exemplo, um homicídio. Que pena de quantos anos no purgatório? 3 homicídios, outra quantidade de pena. Quanto tempo no purgatório? Um estupro, uma pena. Quanto tempo no purgatório? Um estupro de pessoa com deficiência, outra pena maior ainda. Quanto tempo passaria no purgatório? Um estupro de menor incapaz, quanto tempo passaria no purgatório? Ou seja, se existisse purgatório, teria que haver uma tabela para uma dosimetria. Então, cuidado com esse engano do purgatório. Na realidade, ele não existe em lugar nenhum, nem Deus. Se houvesse alguém que merecia purgatório, seria aqueles ladrões que foram crucificados, ou aqueles malfeitores que foram crucificados com Cristo. Outra coisa que vai haver no juízo é o acúmulo e o juízo. Romanos 2, 5 a 6 diz: mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ou seja, acumuladas contra ti mesmo, com ira para o dia da revelação do juízo justo de Deus. Ou seja, em 1 Samuel 2,3 diz: não multipliqueis palavras orgulhosas, não caia a vossa linguagem arrogante, porque o Senhor é um Deus que sabe tudo, porque eles são pesadas as ações. Todas as ações são pesadas, tudo que a gente faz. Pesada implica em avaliação, em medição, balança moral, mostra que a condenação é justa. Outra coisa que vai haver no dia do juízo é a fúria e desolação. Salmos 7, 3 a 14 diz: se eles não corrigirem, ele afiará a espada e tesará o arco e visará. Contra os ímpios apresentará dardos mortíferos, lançará flechas inflamadas. A permanência dos rebeldes como confirmação da escolha humana. João 3,36 diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. A versão atual diz: aquele que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, quando você não crê no Filho como seu Salvador, entenda, quando você coloca sua fé em santos ou santas em vez de Jesus, você está se mantendo rebelde contra o Filho. Em momento nenhum, Jesus ou Deus deu outro nome para ser salvo, além do Filho dele. Há também o abandono e o castigo eterno. Romanos 1, 24 a 26 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Na outra versão diz: adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. É o que nós temos assistido nos nossos dias atuais. Outra característica é a separação eterna. Na Ave Maria, Mateus 25, 46 diz: estes, os que estão à esquerda, irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Na versão atualizada diz: irão estes, os que estão à esquerda, para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É quando há aquela separação que Deus diz: os justos vêm para a minha direita, os outros vão para a minha esquerda. Aos que estão à esquerda, Deus o justo juiz. Há também uma punição consciente, porque tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder.
Ou seja, aqueles que ainda acreditam em santos e santas são desobedientes ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum lugar da Bíblia Deus manda crer em santos ou santas. Se você quer saber melhor, no livro na Bíblia Católica, que eu considero uma boa versão, ela tem um livro chamado Sabedoria. Se você for lá nos capítulos 13 a 15, você vai entender do que é que eu estou falando, no livro de Sabedoria. A ira de Deus só não cairá sobre quem estiver em Cristo. Romanos 8:1 diz: de agora em diante, pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A versão RA diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:9 diz: porquanto Deus não destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é estar em Cristo? A expressão descreve fundamentalmente uma união vital e contínua com Cristo. Viver em Cristo significa habitar nele como um pássaro vive no ar ou como um peixe vive na água. Manter-se constantemente na sua atmosfera espiritual, nunca separado dele, sempre cercado pela sua presença, força e poder. Lembre-se que um pássaro não pode viver fora do ar e um peixe não pode viver fora d'água. Essa condição implica que o Espírito Santo conduz aquele que crê em Cristo de um estágio de glória para outro, continuamente. Há uma progressão espiritual de um estágio para outro. Estar escrito é uma expressão que aparece cerca de 164 vezes nas epístolas de Paulo, indicando a comunhão mística entre os crentes e Cristo. Santidade é entendida como um estado posicional e experimental, onde os crentes, chamados de santos, são chamados a viver de acordo com a sua nova identidade de Cristo. Entenda que a palavra santo, na Bíblia, é explorada destacando que não serve a pessoas perfeitas, mas aquelas que são separadas para Deus. Quando se fala santo, é separado para Deus. Lembre-se de Moisés, quando chegou, ele disse: tira tuas sandálias porque estás em terra santa. Ou seja, essa terra está separada para mim, porque eu estou presente. Através da união mística com Cristo, os crentes são chamados a viver segundo o Espírito, o que resulta em uma vida de santidade e conformidade à imagem de Cristo. O apóstolo também aborda a luta interna contra o pecado, afirmando que, apesar das dificuldades, a presença do Espírito garante vitória final. O crente luta contra o pecado permanentemente. A transformação espiritual é um processo contínuo que culmina na glorificação e na participação na herança divina. Assim, a vida cristã é apresentada não apenas como uma série de doutrinas, mas como uma experiência real e vivida em comunhão com Deus. Estar em Cristo, outro sim, significa estar em uma nova posição escatológica, isto é, sob o favor divino, no tocante ao segundo advento de Cristo e ao julgamento final, bem como no que concerne a realizações potenciais de eternidade. Estar em Cristo é estar no novo reino regido por Cristo. Isso significa que cada ato nosso pode ser executado em Cristo, desde que executado no poder do seu reino e de um modo que o honre. E o que vai acontecer no dia do juízo? Primeiro, os ímpios estão sob condenação. João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ou o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A incredulidade não cria condenação, ela mantém o homem no estado em que já está. O juízo não inventa culpa, ele declara oficialmente o que foi vivido. A segunda coisa que vai acontecer é serão julgados segundo as suas obras. Apocalipse 22, já vimos: abriram-se os livros e ainda outro livro, que é o livro da vida. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Obras não são o caminho para o céu, são a prova justa do porquê alguém não está no livro da vida. Não serão condenados porque não foram perfeitos. Serão julgados porque rejeitaram a revelação de Deus, permaneceram em seus pecados, não aceitaram o único meio da salvação, que é Jesus Cristo. A terceira coisa é que o nome não vai estar no livro da vida. Aí diz aqui, Apocalipse 20:15: todo o que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. A outra versão diz: se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O ponto decisivo não é apenas o registro das obras, mas a ausência do nome do livro da vida. O livro da vida está ligado ao Cordeiro, à redenção, ao sacrifício e à graça. E quem está no livro da vida? Os que pertencem ao Cordeiro. Apocalipse 13:8 diz: e hão de adorá-la, no caso a besta, todos os habitantes da terra cujos nomes não estão escritos desde a origem do mundo no livro da vida, do Cordeiro imolado. Ou seja, a outra versão diz: e adorá-la-ão, a besta, todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A outra coisa que haverá uma separação eterna. Mateus 25:41 diz: ele voltará em seguida da sua esquerda e lhe dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Na outra versão atualizada diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Segundo Tessalonicenses 1:9 diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder.
A essência da condenação é separação da presença favorável de Deus, perda definitiva da comunhão, consciência da rejeição e da graça. E por que somente Jesus? João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Atos 4,12 diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E a outra versão diz: abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o único nome autorizado a conceder salvação. Ele não passou esse privilégio para ninguém, nem ele, nem o Pai, nem o Espírito Santo. A exclusividade não é arrogância religiosa, é consequência da obra única da cruz. Se o pecado exige de justiça e só Cristo satisfez essa justiça, então rejeitá-la é permanecer sem substituto. Entenda que não há santo ou santa que vá promover a sua salvação ou ajudar na sua salvação. O nome é Jesus. No dia do juízo, os que não creram em Cristo serão julgados com justiça perfeita, terão suas obras expostas, não terão seu nome no livro da vida, serão separados eternamente da presença de Deus. Entenda que existem decisões erradas que, uma vez tomadas, não tem como retroceder, e o final é muito triste. Por exemplo, você enviar uma mensagem agressiva, ofensiva ou confidencial no calor da emoção, de raiva ou impulso, para alguém nas redes sociais, WhatsApp ou e-mail. Mesmo que a pessoa apague a mensagem, com aquele item, apagar para todos, a outra parte já pode ter lido, tirando um print ou capturando ou encaminhando. O dano à confiança, à imagem ou ao relacionamento está feito e não pode ser desfeito. Outro exemplo, um juiz assinar uma sentença injusta. Mesmo que depois seja corrigida, a vida foi perdida do tempo que ele ficou preso. E outra opção, outro exemplo, ingerir deliberadamente veneno extremamente letal, no caso herbicida paraquat. Depois de 7 tempos de ingerido, não há como anular seus efeitos. É como alguém extrair o pino e soltar a alavanca de segurança de uma granada. Não há mais como evitar a explosão. Esaú vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Depois ele tentou, a Bíblia diz que ele foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A rejeição da graça não tem retorno, conforme escrito em Hebreus 9:27. Diz assim: como está determinado que os homens morram uma vez, e logo em seguida vem o juízo. Então o juízo vem a seguir da morte. Não tem espaço para purgatório, não tem espaço para arrependimento, não tem mais nada. Morreu, encerrou. Segue direto para o juízo. Após a morte, segue-se o juízo. A Bíblia também diz que somente há céu e inferno. Mateus 25:46 diz: irão estes para o castigo eterno, o inferno, porém os justos para a vida eterna, que é o céu. A outra versão diz: estes irão para o castigo eterno, que é o inferno, porém os justos para a vida eterna, que é o céu. No mundo as pessoas se dividem em os que acreditam e defendem a Bíblia está errada e os que acreditam defendem que a Bíblia está certa. É 50% para cada uma das partes. Cada um enumera suas razões, o seu arrazoado para defender a sua crença. Entenda que se a Bíblia estivesse errada, vamos supor que ela estivesse errada, o que é que o crente perderia? Ele perderia somente os prazeres momentâneos da vida. Sexo livre, bebedeira, farra, fumo, droga. Não iria para o inferno, porque não tinha feito nada de errado, e também não haveria inferno. O descrente também não perderia nada e ainda teria aproveitado tudo que o mundo oferece: sexo livre, bebedeira, farra, fumo e drogas. Se a Bíblia está certa, que é o que eu acho, o crente perde o que o mundo oferece: o sexo livre, bebedeira, farra, fumos e drogas, ganha a salvação e herda o céu. O descrente perde a salvação e o descrente vai para o inferno. Então, ela estando certa, como é a verdade, a condenação é certa para aqueles que não creram em Cristo. A ira de Deus será a face final da justiça para quem rejeitou o amor revelado na cruz. A mesma santidade que salva os que creem, condena os que resistem. Até aqui você viu tudo isso na sua Bíblia. Daqui para frente a decisão é exclusivamente sua. Você só não vai poder chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia. Você viu aqui na sua Bíblia Ave Maria e nas outras católicas que eu uso para consulta, que a salvação é exclusiva em Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outra pessoa, não tem nenhum santo, nem tem nenhuma santa, nenhum ou nenhuma. É única e exclusivamente em Cristo. Espero que você esteja entre os que terão o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, você pense direitinho, veja a mensagem, reveja, medite, peça a orientação de Deus. Eu sempre digo que a Bíblia é o único livro que o autor está de lado de quem está lendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ou seja, qualquer dúvida, pergunte ao Senhor, o autor do livro, e ele vai lhe esclarecer.
Que Deus abençoe você e sua família, que essa mensagem faça morada em seu coração. Caso você queira, se você se arrependa e queira confessar, confesse ao Senhor, diga: Senhor Jesus, aí cita seu nome, fulano de tal, reconheço que eu sou pecador, que estou condenado, mas eu aceito o seu Filho Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, porque eu quero estar com o Senhor no dia da minha morte. A Bíblia diz que todo aquele que crê em Cristo, ainda que morto, viverá. Eu creio nisso, eu quero estar com o Senhor a partir do dia da minha morte. Confesse isso aí de coração e você vai estar salvo da ira de Deus no dia do julgamento. Que Deus o abençoe e guarde, abençoe sua família, que você seja canal de bênção para todos os que são seus dependentes. Deus os abençoe e guarde. Amém.